Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo número 11. Carta à igreja em Esmirna. Apocalipse capítulo 2, do verso número 8 ao verso número 11. Carta à igreja em Esmirna. A palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e que tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Graças a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, por aquilo que o Senhor deixou registrado para nós, para o nosso ensino, para a nossa edificação. Vem falar, Senhor, ao nosso coração a palavra que precisamos ouvir para a correção do nosso comportamento, para direcionamento da nossa vida cristã. Pai, somente a tua palavra tem o poder de nos dar a direção do Senhor, de ouvirmos, Deus, a tua vontade, de obedecermos a tua voz. Queremos ter ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco essa manhã. E eu te peço, vem usar a minha vida, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, para que a tua palavra seja anunciada e chegue ao coração dos meus irmãos e haja edificação na igreja, Senhor. Para isso eu oro, pedindo tudo isto ao Senhor, junto com os irmãos, orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nós começamos no domingo passado, mais uma vez, uma série de mensagens a respeito das cartas que o Senhor Jesus mandou que João escrevesse às 7 igrejas da Ásia Menor, e sabemos que cada uma dessas igrejas, por suas características, tem muita semelhança às igrejas de hoje em dia, e aquilo que Jesus disse a elas certamente serve para nós, e por isso está registrado na Bíblia, não apenas para aquelas igrejas às quais ele destinou as cartas, mas também para nós como igreja, olharmos o que Jesus está aprovando numa igreja e o que ele está reprovando. As cartas nos dão esta ideia, porque a cada uma delas Jesus fala coisas elogiosas e outras nem tanto. A cada uma delas o Senhor vai destacar algo que ele aprecia e algo que ele não gosta, que ele abomina. Então, olhando para estas cartas, nós vamos ter uma ideia bem clara de como Jesus vê a sua igreja, e isso é algo que também fica visível nestas cartas. O Senhor está olhando para nós e ele conhece as nossas virtudes, as nossas falhas. Também vemos pelas cartas como o Senhor vai premiar as virtudes e como ele vai punir as falhas. Isso também é importante de se destacar, porque as virtudes são vistas e são premiadas, mas também as falhas são percebidas e são punidas. O fato de Deus nos amar não nos livra das suas punições, quando não estamos fazendo aquilo que ele requer, aquilo que lhe agrada. E esse estudo é interessante também por esse fator, de nós percebermos as punições de Deus, também as igrejas que ele ama e pelas quais ele morreu. Esta igreja, a segunda que estamos aqui estudando, a igreja em Esmirna, ela é uma que não é repreendida por Jesus. Jesus não lança sobre essa igreja nenhuma palavra de repreensão, mas ele alerta e incentiva esta igreja a continuar no caminho. Então o Senhor está motivando, incentivando para que a igreja fique firme e cada vez mais
da maneira como Ele deseja. Nunca podemos chegar a um ponto de nos dar plenamente por satisfeitos, irmãos, com aquilo que já conquistamos na nossa vida cristã. Eu creio que há sempre algo que nós podemos melhorar. Você crê nisso, meu amado? Nunca posso dizer, não, agora está bom, agora cheguei ao ponto máximo. Não, há sempre um caminho ainda a ser percorrido. Por isso a palavra de Deus diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nunca o conhecemos bastante, nunca fazemos bastante. E aqui está um exemplo, Jesus não está repreendendo a igreja, mas Ele está dizendo, fica firme, continua, vai assim, é assim que tem que ser. E essa é a palavra que Ele dá a essa igreja. Então, Jesus diz a ela que ela deve guardar o que ela tem, que ela deve ser fiel. Da mesma forma, Ele falou com a igreja em Filadélfia. Era outra igreja que não foi também visivelmente repreendida, mas as duas o Senhor deu a mesma palavra. Seja fiel, guarda aquilo que você tem, persevera, permanece dessa forma, não esmoreça, não perca o que já foi conquistado, não volte atrás. A nossa vida cristã é assim, irmãos, é conquistando cada dia, é crescendo cada dia. Por isso a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o padrão que nós devemos desejar para a nossa vida. E essa carta serve também para nos mostrar essa realidade. A cidade de Esmirna, como todas as outras, a gente já falou domingo passado, elas ficavam na Ásia Menor, próximo do que hoje é a atual Turquia. As igrejas ficavam nesta região. Esmirna, ela era uma igreja pequena, também um porto, assim como Éfeso, e distava mais ou menos 65 quilômetros a distância entre Éfeso e Esmirna, e uma cidade um pouco menor. Provavelmente também essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária, narrada lá no livro de Atos dos Apóstolos. E o apóstolo Paulo também diz a Bíblia que morou por 3 anos em Éfeso, bem pertinho de Esmirna, podendo ali então percorrer essa distância, dar atenção, semear ali a palavra de Deus. E daí surgiu essa igreja que foi uma igreja fiel ao Senhor, que ele não estava nesse momento fazendo nenhuma repreensão a ela. Mas a cidade, apesar de pequena, como todas as cidades ali, enfrentavam dificuldades de ordem espiritual, porque estavam todas sob o domínio romano. Os romanos, apesar de não interferirem na religião do povo que eles dominavam, isso era uma característica da dominação romana, mas de certa forma exerciam influência. Porque para o romano, o imperador, ele era como um deus, ele era um divino, ele era augusto, né? Para o romano, o imperador, ele tinha uma posição, e essa posição havia um estímulo a que se prestasse culto ao imperador. Esmirna, só como curiosidade, foi uma cidade onde o culto ao imperador se estabeleceu de uma forma mais significativa. Era muito comum naquela cidade esse culto ao imperador romano. Havia um templo dedicado ao culto ao imperador romano. Foi um centro de idolatria. Veja, sempre a igreja do Senhor vai conviver com um ambiente hostil, irmãos. Não há como a gente desejar que a igreja esteja num lugar onde ela não enfrente nenhuma dificuldade. Não existe esse lugar. Esse lugar será quando o Senhor arrebatar a igreja e a igreja estiver com Ele. Enquanto a igreja estiver aqui, ela vai enfrentar a idolatria, ela vai enfrentar a oposição, ela vai enfrentar doutrinas erradas. É assim que vai acontecer. Não é o lugar que faz a igreja, é a igreja que tem que influenciar o lugar. Você está entendendo? Não existe lugar bom ou lugar ruim para se abrir uma igreja. A igreja é que tem que chegar ali e, no bom sentido, contaminar aquele lugar com a mensagem do Evangelho. Esmirna vivia num lugar também difícil, assim como Éfeso, a gente viu semana passada. Em Éfeso, o templo de Diana, mas em Esmirna, o templo ao imperador, uma adoração oficializada, certamente trazia dificuldades, porque todo mundo está adorando o imperador, mas eu não quero adorar o imperador. E aí, como é que fica isso, né? Todo mundo está reverenciando o homem, mas eu não quero. Então, como eu vou enfrentar a perseguição que vai vir sobre mim decorrente desse fato? É claro que ela virá, não é? Mas o que o Senhor Jesus vai dizer à igreja é que eles precisam ficar firmes.
firmes nos seus posicionamentos, firmes nas suas verdades, irmãos. Será que nós temos firmeza nas nossas verdades? Ou as nossas verdades são facilmente contaminadas pelo mundo que está à nossa volta? Falamos disso outro dia, quando eu falei sobre valores aqui. No domingo à noite, quando falamos à igreja sobre valores invertidos. Por que os nossos valores se invertem? Porque as nossas convicções de verdade não são tão fortes. Então, de repente, um valor novo que o mundo coloca, dizendo que certo procedimento não é mais pecado, não é mais errado, a gente vai adotando isso para dentro da igreja, porque não é firme a nossa convicção de verdade. Nós temos dúvidas que são facilmente colocadas no nosso coração e aumentadas por essas verdades exteriores que tentam penetrar na igreja. Então é comum, muito comum isso acontecer, mas a carta à igreja em Esmirna serve também nesse sentido como um exemplo para nós. Começa a carta mais uma vez, como o Senhor começou todas as cartas, mandando que João escrevesse ao anjo da igreja. Sempre gosto de dar aqui uma explicação, porque heresias também estão no nosso meio, não é, irmãos? E muitas vezes alguns já tentaram dizer que o anjo, na verdade, seria um anjo protetor de determinada igreja. Alguns tentam inventar doutrinas das mais estranhas, né? Esse pessoal que gosta de ver anjo, já viu esse pessoal que gosta de ver anjo? Aí ele fica com aquela ilusão, não, que cada igreja tem um anjo protetor. Ah, o anjo está aqui, o anjo de São Cristóvão está aqui guardando a igreja, né? As pessoas imaginam coisas dessa natureza, mas que não tem amparo nenhum na doutrina bíblica. Veja, se fosse um anjo de verdade, Jesus não mandaria uma carta ao anjo, porque Deus dá ordem aos seus anjos, irmãos, e fala com eles diretamente. Concorda comigo? Não é o que diz a Bíblia? Então o anjo da igreja, na verdade, é o mensageiro. O significado da palavra anjo é mensageiro, é aquele responsável por trazer a mensagem à igreja. E por isso Jesus está dizendo: João, escreve ao anjo daquela igreja. É um homem, é uma pessoa, é um responsável, é um dirigente, aquele que tem a responsabilidade de guiar, de dirigir a igreja. É a ele que Jesus está se reportando. E ele é certamente um ser humano, não é um ser celestial, porque com seres celestiais Deus fala diretamente, não precisaria escrever uma carta. Entende isso? Então um esclarecimento que eu sempre preciso dar aqui nessa parte da mensagem. Depois diz aqui a palavra do Senhor, que ele vai dizer: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A cada carta também Jesus manda que a mensagem seja ao anjo, e ao mesmo tempo ele se identifica. E ele se identifica com uma das características que ele mesmo mostrou a João no capítulo 1. Aqui, mais uma vez, Jesus está se identificando com aquilo que ele já tinha dito a João no capítulo 1 e passando essa mensagem para o anjo da igreja em Esmirna. No capítulo 1, no versículo 17 e 18, a Bíblia diz assim: quando o vi, João viu Jesus, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do inferno. Que segurança, não é, irmãos, que a gente pode ter em Jesus. Jesus esteve morto, sim, mas ele hoje vive, e vive eternamente. E ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Essa é a mensagem, assim que ele está se apresentando àquela igreja. A igreja em Esmirna, que certamente pelo desenrolar da carta estava passando por dificuldades. Pessoas estavam morrendo pela sua fé, pessoas estavam morrendo na mão de perseguidores, mas ele está dizendo: eu estou vivo, e eu tenho nas minhas mãos o poder da morte. Ninguém tira esse poder de mim, sou eu que tenho esse poder em minhas mãos. É assim que o Senhor Jesus também está se apresentando, o primeiro e o último, que esteve morto e que tornou a vida. Eu sou Jesus, Jesus vivo, ressurreto, em quem vocês podem confiar. Assim ele está se apresentando, porque era necessário lembrar àquela igreja que o Senhor Jesus, ele tem o poder da morte. Olha para nós, irmãos, nós também temos que lembrar disso.
temos que ter essa consciência. Jesus disse uma vez: a minha vida sou eu quem dou, ninguém a tira de mim. Muitas vezes dizemos alegoricamente que alguém matou Jesus, que os judeus mataram Jesus. Ele disse: ninguém matou a mim, eu é que dei a minha vida. Eu dei a minha vida, porque a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. Ele é que tem o poder sobre todas essas coisas, e assim ele está se apresentando a essa igreja. No versículo 9, ele continua dizendo: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Mais uma vez Jesus diz, como diz as outras igrejas, ele usa o verbo conheço, eu sei o que está se passando aí, eu conheço o que você faz, eu sei o que você está vivendo, eu conheço o que você está passando. Isso mostra, mais uma vez, eu vou repetir isso em todas as cartas, Jesus conhece a sua igreja. Amém? Você é a igreja de Jesus? Isso quer dizer que Jesus conhece você. E que não há nada que você passe que ele não saiba, que passe despercebido aos olhos do Senhor. Conheço a tua tribulação. É como se ele estivesse dizendo: eu sei o que você está passando, eu sei a luta que você tem vivido, eu conheço todos os teus problemas. Não pense que eu não estou vendo, não pense que eu não estou percebendo. Eu conheço as tribulações que vocês estão enfrentando e sei da sua gravidade, da sua profundidade. Eu sei tudo a respeito de vocês. Por quê? Lembrando da carta anterior e dos versículos de Apocalipse capítulo 1, ele é aquele que passeia no meio dos candeeiros e tem na sua mão as estrelas, os pastores, os mensageiros nas mãos, e ele passeando nos candeeiros. Os candeeiros representam as igrejas, assim ele descreveu. Então veja, Jesus está passeando no nosso meio, irmãos. Jesus está presente quando nós nos reunimos aqui. Jesus conhece a vida da igreja e conhece a cada um de nós individualmente como igreja. Conhece tudo aquilo que nós enfrentamos e sofremos, e ele está, mais uma vez, repetindo isso. Eu conheço a tribulação. E eles estavam passando realmente tribulação. Da onde vinha a tribulação daquela igreja? Vinha do fato de que eles queriam permanecer na verdade. Vinha do fato de que eles não queriam se contaminar com o que estava acontecendo em volta. Vinha desse fato, irmãos. Eles estavam sendo atribulados porque estavam sendo perseguidos. Porque no lugar onde todo mundo adorava o imperador, eles não adoravam. No lugar onde todo mundo fazia conchavo político, eles não faziam. No lugar onde todo mundo se misturava, eles não se misturavam. Assim era o que eles viviam e por isso estavam em tribulação. A tribulação vem disto, amados. E Jesus disse: no mundo passais por aflições, muitas delas provocadas pelas nossas próprias decisões de sermos fiéis a Deus, de não nos misturarmos, de não nos contaminarmos com aquilo que é errado. Isso vai trazer consequências para nós. E Jesus disse: eu conheço a tribulação de vocês, eu conheço a pobreza de vocês. Amados, aqui o Senhor Jesus diz algo muito interessante para nosso estudo. Ele conhece a pobreza daquela igreja. E olhando o texto que foi escrito em grego, a palavra aqui é pitocheia, que não é apenas o pobrezinho, é o miserável. O significado dessa palavra não é um pobre, eu sou pobre, de maré desci. Não, é o miserável. É aquele que não tem absolutamente nada. É esse o significado. E foi esse atributo que Jesus disse àquela igreja. Ele falou: eu conheço a pobreza de vocês. Eu conheço o quão vocês não têm nada. O quão faltam as coisas para vocês. Mas entre parênteses ele diz: mas você é rico e você nem sabe disso. Apesar de você ser pobre, não ter recurso nenhum e te faltar tudo, você é rico. Amados, esse versículo aqui, ele deve ser uma pedra no sapato da teologia da prosperidade, não é, irmãos? Porque a teologia da prosperidade diz que o crente verdadeiro jamais vai ser pobre.
jamais vai ser miserável, jamais vai ter falta de nada, porque Deus não deixa nada faltar, porque somos filhos do Rei. A teologia da prosperidade diz isso. Então, por favor, arranca essa página da Bíblia. Arranca pelo menos esse versículo, porque Jesus está dizendo: vocês para o mundo são paupérrimos, vocês para o mundo não têm absolutamente nada, mas para mim vocês são ricos. Por isso eu concordo com a teologia da prosperidade. Todo crente é rico, amém, irmão? Todo crente é rico, mas é rico de Deus. Essa riqueza não se traduz em riqueza material, nem sempre se traduz em prosperidade financeira, mas sim em prosperidade espiritual, que embora para todos você tenha falta de tudo, para o Senhor você não tem falta de nada, porque você é suprido por Ele, porque Ele é a tua bênção, Ele é a tua propriedade, Ele é o teu Deus. Você diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir as necessidades, porque é o meu Deus. Essa é a diferença, queridos. E Jesus está olhando para aquela igreja e está dizendo: vocês não têm nada, mas apesar disso, eu digo para vocês, vocês são ricos. Veja a diferença. Essa não é a igreja da teologia da prosperidade. Aliás, a teologia da prosperidade é uma coisa infernal, que só funciona aqui mesmo. Leva um pregador da teologia da prosperidade para pregar na Etiópia. Leva ele lá, para pregar no deserto, vê se ele vai dizer lá para os caras que não tem nem o que comer, que em Cristo eles serão ricos, terão carro do ano, terão isso, terão aquilo, porque Deus é bom e tal. Vê se eles vão lá falar isso. Não vão não, irmão, porque isso é mentira, isso é diabólico, isso é infernal. E isso transforma a igreja numa Laodiceia, que nós vamos ver lá no final do estudo. Veja o contraste Esmirna-Laodiceia. A Esmirna, Jesus disse assim: para todo mundo você é pobre, mas para mim você é rico. Para Laodiceia, que a gente vai ver no final dessa série, ele diz ao contrário. Ele diz: você diz que você é rico, mas eu digo que você é um miserável, pobre, cego e nu. O que importa não é como as pessoas me veem, irmãos. O que importa é como Deus me vê. De repente você é visto como rico, abastado, grande, poderoso, mas Deus te vê como nada. E de repente você não tem nada. Você não tem nem certeza de onde você vai ser sepultado, que você não tem nenhum lugar para morrer. Mas Deus sabe que você é rico para Ele. Você entende isso? Isso que é a diferença, queridos. E aqui Jesus está mostrando essa verdade, que muitos não querem ouvir, que muitos não querem aceitar. Que é possível uma igreja ser de Deus e ser pobre. Que a prova de que Deus está conosco não é o tamanho das nossas catedrais. De que a prova que a bênção está conosco não é o tamanho do nosso ar-condicionado, nem a qualidade dos nossos mármores. A prova que Deus está conosco é que eu posso não ter nada, mas para Ele eu sou rico. Então, amado, muda o teu valor, como eu falei domingo passado. Não deixe teus valores serem invertidos. Não julgue pelas aparências, não julgue pelas coisas que te mostram aos olhos, que te saltam aos olhos. Ah, ali está o poder de Deus. Olha lá o avião do apóstolo. Poder do salafrário, ali está isso. O avião do apóstolo te mostra o quanto ele é safado e você idiota ao apreciar isso. Ou você também gostaria de estar no lugar dele, o que é pior. Aí eu não sei quem é pior, porque quem gosta muito de teologia da prosperidade é quem quer ser igual o apóstolo rico. Por isso que a teologia da prosperidade faz sucesso. Porque as pessoas que a sustentam são aquelas que também querem ser ricas. E a Bíblia diz que os que querem ser ricos caem em tentação, em cilada, em muitas concupiscências. Lá em 1 Timóteo capítulo 6 está escrito. Mas essa teologia é sustentada por gente que também quer ser rica, e porque quer ser rico faz uma fezinha. Não é assim? Vou botar aqui um envelope com um dízimo grande para ver se Deus vai dar 100 vezes mais. É a mesma coisa que os meus colegas de trabalho fazem quando jogam na loteria toda semana, quando botam a fezinha no bicho, no milhar, na centena, cercam pelas 12 e inverte. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Por isso, cada povo tem um apóstolo que merece. Cada povo tem um apóstolo que merece. Esmirna teve o apóstolo Paulo como mentor, como fundador, e eles receberam a palavra e guardaram no coração. Por isso,
eles eram pobres, mas para Deus eles eram ricos. Para o Senhor eles tinham tudo que é valioso. O que torna alguém rico ou pobre, irmão? Já pensou nisso? O que torna alguém rico ou pobre? É a quantidade de dinheiro. A gente olha para... Alguém tem? Eu estou sem dinheiro aqui, não tem? Alguém tem dinheiro aí? Pega uma notinha qualquer, tem uma notinha, levanta balanga uma nota para mim aí. Olha lá, uma nota aí, 10? Quanto? 20? Tá bem, pastor. 20 contas. Glória a Deus. Por que esse dinheiro vale 20 contos ali? Por quê, irmão? É um pedaço de papel escrito 20. A gente acredita que aquilo vale 20. Você já viu isso? O dinheiro vale isso porque alguém diz que vale e a gente acredita que vale. O que torna alguém rico é a quantidade de coisas que a gente acha que tem valor que ela possui. Então, se o pastor mostrou ali 20 reais, tivesse ali 200 mil notas daquela, esse cara é bom, porque ele tem 200 mil notas de uma coisa que todo mundo acha valioso. Ou então, se ele não tivesse uma nota, mas tivesse uma Ferrari parada ali na porta, caramba, isso torna rico, porque nós damos valor àquilo ali. Se ele tivesse 1 quilo de ouro dentro de casa, a gente dá valor ao ouro. Por que o ouro tem valor, né, irmão? Por quê? Por que não é igual ao ferro? Porque é mais raro, tem propriedades que são melhores, é mais escasso, aí a gente então dá valor, e assim a gente julga por esse valor. Mas como Deus dá valor às coisas? Quanto vale essa nota de 20 aí que o pastor mostrou para Deus? Hein? Não vale nada. Quanto vale uma Ferrari para Deus? Uma barra de ouro. Quem fez o ouro? Foi Deus. Quanto vale um diamante para Deus? Nada. Então, da onde Deus tira valores para dizer que alguém é rico ou é pobre? Concorda comigo que é completamente diferente do que eu e você pensamos? Completamente diferente dos nossos juízos e julgamentos? Ele não vê nada disso. Você pode abrir uma mala aqui, despejar aqui, vamos botar euro, que é melhor do que dólar, né? Bota aqui, pum. Milhares de euros. E Deus vai dizer, o que é isso aí? Papel? Eu dou um sopro, isso aí voa tudo, sai todo mundo se batendo aí para pegar as notas voando. Não quer dizer nada. É um papel pintado. Papel pintado que não tem valor nenhum. Então, quando Deus diz que alguém é rico, o que ele olha para dizer que você é rico? E aí, irmão, eu pergunto, e isso fica como uma lição para a gente. Nós olhamos para os outros e dizemos que os outros são ricos porque vemos algumas coisas dessas neles. Mas e Deus, o que ele vê em alguém para dizer que essa pessoa é rica? Não é nada disso, irmãos. Então eu pergunto, você quer ter fama de rico para os outros ou para Deus? Essa é a pergunta que nós todos precisamos responder. Porque certamente nós gostamos de ter fama de rico. Quem gosta de ter fama de rico aqui? Claro que gosta. Ou você prefere ter fama de pobre? Você quer ter fama de pobre? Quem gosta de ter fama de pobre aqui? Ninguém gosta de ter fama de pobre. Você gosta de ter fama de rico. Por isso, quando você compra um tênis, você escolhe a marca. Por isso, quando você compra um relógio, você escolhe a marca. Por isso, quando você compra um carro, você escolhe a marca. Você quer sempre uma coisa melhor, que mostre que você é um pouco melhor do que, na verdade, você é. Não é assim que funciona? Por isso que tem os pobres hoje usando Nike, né? Usando ASICS, um monte de coisa. Por quê? Para mostrar. Eu vou fazer de tudo para comprar aquilo e botar, porque aí não vão me olhar mais como tão pobre, porque agora eu tenho isso, eu tenho aquilo, agora eu já sou visto assim ou assado. É assim que a gente quer. Por que nós gostamos? Porque queremos mostrar o que temos, e através do que temos, tentar mudar a imagem do que somos. Mas e Deus? Como é que Ele olha para a gente? E o que Ele vê na gente para nos dar valor? Certamente não é nada disso. Se a nossa preocupação de mostrar valor fosse tão grande quanto aquela que temos em mostrar o que possuímos, mostrar valor diante de Deus fosse mais importante, aí certamente a nossa vida seria muito melhor. E aquela igreja não quis mostrar nada, mas Jesus, quando olhou para ela, diz: vocês são miseráveis, mas para mim vocês são ricos. E é isso que tudo que importa, irmãos. É o que mais importa. É o que Deus está vendo
e não o que eu ou os outros estamos vendo. E ele diz no versículo 9, aquela igreja que conhece a tribulação, a pobreza, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui Jesus também usa um termo bem gritante, não é? Se declaram judeus e não são, e na verdade por isso se tornam sinagoga de Satanás. Há muita especulação a respeito disso, muitos comentaristas divergem a respeito de quem é essa sinagoga, o que acontece. Veja, eles estão na Ásia Menor. Poderia ter judeus ali? Sim, poderia ter, porque judeus foram dispersos em muitas ocasiões, não é? E já naquele tempo havia uma certa dispersão. Poderiam ter judeus, certamente, na Ásia Menor. Apesar de Paulo não ter pregado aos judeus, ele foi enviado para pregar aos gentios, e ali ele estabeleceu a igreja em Esmirna, no meio de gentios. Mas eu, sinceramente, não acredito que esses que estavam ali eram, de certa forma, judeus, até porque Jesus diz, se declaram judeus e não são. Então não é uma perseguição, alguns dizem que esse versículo significa que havia uma perseguição de falsos judeus sobre aquela igreja. Ora, mas se o cara é falso judeu, para que ele quer perseguir a igreja? Né? Se ele fosse judeu verdadeiro, até teria um motivo, mas sendo falso, para que perseguir? Então eu não creio muito nisso, mas eu creio que essa igreja já era vítima naquele tempo de gente querendo se transformar em judeus. Eu costumo chamar isso de judaizantes. Irmãos, os judaizantes estão hoje ainda atacando as igrejas. Falsos judeus que estavam perseguindo a blasfêmia, é no sentido de falar mal. Blasfemar é falar mal. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Então, pessoas que se achavam judeus estavam blasfemando, falando mal daquela igreja. Porque o cara se achando judeu, ele se acha superior ao gentio, ele se acha superior àquele que não está praticando o judaísmo. E daí vem, então, as ideias judaizantes que hoje estão atacando a igreja. Do que eu estou falando? Vou ser mais específico. Hoje existe uma série de igrejas, irmãos, onde judaizantes penetraram, onde judaizantes estão na direção. São pessoas que não têm nenhum pezinho lá em Israel. Já viu aquele negócio do pezinho, né? Você tem um pezinho lá porque tem um tataravô que era judeu. Não tem nada disso, tem nem um pezinho lá. Mas vão pregar e botam aquele talite na cabeça. Vão pregar e tem aqui um candelabro atrás do púlpito. E na frente tem uma arca da aliança com 2 querubins. E na hora que o louvor vai começar, um camarada do louvor pega um chofar, que é aquele chifre, e chamando Israel e dizendo que a igreja é Israel. A igreja não é Israel. Israel é Israel, a igreja é a igreja. Jesus salvou a igreja e a Bíblia diz que ainda há promessas que se cumprirão para o povo de Israel. Porque alguns ainda serão salvos durante a tribulação da qual a igreja não mais participará. Então, igreja é uma coisa, Israel é outra. E quando começamos a judaizar a igreja, o problema começa. Então, a gente hoje tem um monte de igreja que celebra festa de judeu. Porque é bonitinho celebrar as festas. Não, Deus deu aquelas festas para Israel, não para a igreja. O tratamento é diferente, a coisa é diferente. Aí daqui a pouco tem cristão botando quipá, porque é bonitinho usar o quipá. Porque isso, porque aquilo, é o talite, é o filactério, e vai botando as coisas e vai introduzindo isso na igreja. E aquele que não faz isso é discriminado. Olha, você não faz isso, você não é tão santo assim. Aí voltam os resquícios da guarda do sábado para dentro da igreja, como defendem adventistas e tantos outros, né? Trazendo a volta a rudimentos que não mais têm significado, porque Jesus cumpriu todas estas coisas e então as coisas começam a retornar. Parece que isso já era um problema lá em Esmirna, porque falsos judeus que a si mesmos se declaravam sem o ser, estavam blasfemando, falando mal daquela igreja. E Jesus, ao se referir a ele, diz que eles são sinagoga de Satanás, porque penetravam na igreja querendo impor leis e mandamentos fora do seu contexto. A dúvida é, estamos na graça,
Então não há mais mandamentos? Alguns poderiam dizer, existem mandamentos. Amém, irmãos? Jesus mesmo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Há mandamentos sim, não é fazer o que eu quero do jeito que eu quero, mas não são mais os 613 mandamentos da Torá que agora vigoram para nós. Os 10 mandamentos são um princípio de Deus e por trás de todo princípio, e todo princípio é eterno, todo princípio tem que ser guardado. Por que não guardamos o sábado se é um dos 10 mandamentos? Porque não é o mandamento em si, mas o princípio por trás dele. O princípio é o princípio do descanso. Quando Jesus disse que nós descansamos nele, ele passou a ser o meu descanso, o meu Shabá, que é a palavra em hebraico que significa descanso. Shabá não significa sábado. Shabá significa descanso. Esse é o significado. Então eu preciso descansar, como Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Em Hebreus capítulo 4, a Bíblia diz que nós encontramos descanso, há um descanso para o povo de Deus, o descanso é Jesus. Meu descanso não é um dia. O que adianta eu guardar um dia de descanso se a minha vida não tem paz nem tem sossego? Se os meus pecados me perturbam e eu não tenho certeza da absolvição e da salvação? O que adianta descansar num dia se eu não descanso todos os dias na presença de Jesus? O meu sábado é Jesus. Então quem disser que eu não guardo o sábado está mentindo. Eu guardo o sábado, só que o meu sábado não é um dia da semana. Meu sábado é Jesus. Mas os judaizantes estão aí, irmãos, para tentar com uma sedução, com um legalismo, fazer diferença e querer dizer para quem não guarda certas coisas, não preserva a abstinência de certos alimentos, como estão descritos na lei dos judeus, essa pessoa é menos, é inferior. Assim estavam fazendo na igreja em Esmirna. Apesar da tribulação que eles sofriam, a perseguição de fora, ainda tinham esses que chegavam ali, se dizendo alguma coisa. Como em Éfeso, alguns se diziam apóstolos, como Jesus falou na semana passada. E agora em Éfeso, em Esmirna, alguns se diziam judeus. Sempre chega alguém tentando enganar a igreja. Você percebeu isso? Em Éfeso, falsos apóstolos. Em Esmirna, falsos judeus, tentando ser o que não são com o intuito de enganar as pessoas. Ali estavam eles mais uma vez enfrentando essa dificuldade. Mas Jesus, irmãos, ele foi duro com essas pessoas. Ele disse, eles são sinagoga de Satanás. Por quê? Invalidam a graça de Deus ao pregar mandamentos que o Senhor já cumpriu em sua vida. Abra comigo João capítulo 1. Versículo 17. Veja a diferença, quem faz é a Bíblia, irmãos. João capítulo 1, versículo 17, olha o que está sendo dito aqui, narrado pelo apóstolo João. João 1, 17, diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Essa é a grande diferenciação. Romanos capítulo 10, versículo 4, vamos ler a Bíblia. Romanos 10, 4, diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não quer dizer fim, finalidade da lei. A finalidade da lei é Jesus Cristo. Ou seja, a finalidade da lei era apontar para Jesus. Como Jesus já veio, a finalidade foi alcançada. O objetivo foi cumprido e foi alcançado plenamente. Ou seja, aquilo que Deus planejou ao dar a lei, se cumpriu quando Ele deu Jesus Cristo. A finalidade da lei ter sido dada foi preparar o coração do homem para entender a vinda de Cristo. E essa finalidade foi completamente suprida. Em Efésios capítulo 2, versículo 15... também vai nos dizer a palavra de Deus, Efésios 2,15, diz assim a Bíblia, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Jesus aboliu os mandamentos na forma de ordenanças,
todos eles prescritos no Antigo Testamento para o povo judeu, com a finalidade de preparar aquele povo para o advento de Jesus Cristo. Uma vez que ele veio, a finalidade foi cumprida. Então acabaram agora os rudimentos e os mandamentos e as abstinências, aquilo tudo que estava escrito, preparando aquele povo. Então, amados, os judaizantes, infelizmente, continuam na igreja. E por falta de conhecimento, nós aceitamos, nós toleramos e achamos bonito essas coisas, esses simbolismos. A gente tem que ter uma necessidade de espiritualizar, né? Parece que a espiritualidade ela tem que se mostrar em atos. Estão na moda hoje os atos proféticos, já viu isso? Palhaçadas oficializadas, atos proféticos. Vamos fazer aqui alguma coisa, vamos jogar óleo sobre o altar, vamos agora botar todo mundo o talite, vamos agora fazer um ato profético, vamos tocar esse chofar para que as trombetas possam soar, para que venha o poder. Atos proféticos estão agora permeando o nosso meio, queridos. Para que isso tudo? O evangelho é tão simples, irmãos. O evangelho é tão simples, mas a gente gosta. Essas coisas só se dão bem porque tem plateia que gosta. Tem gente que fica toda arrepiada quando o chofar toca, irmãos. Então, enquanto tiver um arrepio, terá alguém para fornecer, irmãos. É uma via de mão dupla, uma mão lava a outra. E essas coisas se criam dessa maneira, irmãos. Esse ambiente de espiritualidade nos eleva, mas nos eleva de uma forma inadequada, desnecessária. Eu não preciso de música tocando para sentir a presença de Deus. Mas você já viu até como a música é usada como instrumento para produzir espiritualidade? Veja bem, amados, num ambiente secular, a música também é usada com um intuito, não de produzir espiritualidade, mas produzir uma preparação para a mensagem que se quer trazer, uma sensação. Nas reuniões de autoajuda, a música também é usada como uma terapia de hipnose para que venha preparar a pessoa para receber algum conceito, alguma verdade, jogos de luzes, luzes mais amenas, música suave, coisas que nos proporcionam sentimentos e sensações. Imagina, amado, é verdade. Pega um filme, qualquer filme que você quiser, imagina um filme que você gostou aí, filme de ação, Bang Bang, sei lá, Arnold Schwarzenegger, aquelas coisas cheias de tiro, o filme que você quiser. Assiste esse filme de novo, mas se você pudesse editar sem botar uma música no filme. Assiste Psicose, lembra do Psicose, do Hitchcock? Aquela cena que vem um cara com a faca, a mulher está tomando banho no chuveiro. Tira aquela música do filme. Você não vai sentir nada. Se filme de terror não tiver música, não tiver barulho, não tiver efeito sonoplástico, você não sente medo, você não sente absolutamente nada. Se não tiver uma música de fundo, quando o cavaleiro vem correndo, você não sente nada. Se não tiver isso no filme, você não sente. Então o teu sentimento foi provocado. Vamos fazer uma coisa. Vamos cultuar sem música. É possível? Será que é possível? Irmãos, para muitos aqui não seria possível. Muitos aqui não derramariam uma lágrima se não tivesse uma bateria, um teclado tocando. Muita gente não sentiria nada se não tivesse uma ambiência. Eu não estou dizendo que é ruim o nosso louvor, pelo contrário. Faz parte, é bom, é saudável. O povo de Israel louvava o Senhor, nós louvamos também. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que nós não precisamos dessas ambiências, ou pelo menos não deveríamos precisar, para prestar uma adoração verdadeira a Deus. Por isso muita gente é enganado. Você é enganado cada vez que você assiste um filme. Cada vez que você vê uma propaganda, você é enganado. Cada propaganda tem todas as cores planejadas. Quando você entra no McDonald's, todas as cores do McDonald's são planejadas. Primeiro, para você não ficar muito tempo ali. Porque quanto mais rotatividade, melhor. Tudo aquilo é planejado para provocar em você alguma sensação, para provocar em você alguma resposta que é desejada. Essa é a alma da propaganda. E é assim que as coisas funcionam, irmãos. E hoje em dia, até dentro da igreja, as coisas funcionam. Por isso há igrejas especializadas em marketing evangélico. Daqui a pouco vão inventar uma cadeira dessa
no seminário, marketing evangélico, porque a gente estuda o mercado, e o mercado são vocês, o mercado são os bois ou as vacas. O mercado são vocês, que são estudados, o que vocês gostam, o que vocês querem ouvir, o que dá certo, o que não dá certo, para que vocês cheguem e deem o dinheiro que precisa ser dado para sustentar tudo que precisa ser sustentado. Marketing evangélico. Há igrejas que antes de estabelecer pesquisam o mercado, que fazem entrevista na população para saber se ali se encaixaria aquele tipo de igreja. É novidade isso para você que eu estou dizendo? Você nunca ouviu falar disso? Pois agora você está ouvindo falar disso. E é verdade o que eu estou dizendo, não estou dizendo mentira não. Estou dizendo a verdade. É assim que nós estamos, amados. Mas Jesus, Ele está vendo tudo isso. E Ele em Esmirna não viu nada disso. Em Esmirna Ele vê uma igreja séria, sofrendo, padecendo, pagando preço, com falsos irmãos, resistindo, lutando. E Ele diz no final a essa igreja, no versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós para ser dispostos à prova. Terei tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui, irmãos, é outra coisa importantíssima de observar. Veja, a expectativa, quando a gente leu e comentou a carta até agora, é que todo esse sofrimento fosse, então, ser aliviado. Jesus dizia, vocês estão sofrendo, então, olha, fiquem tranquilos que agora não vão sofrer mais. Mas não é isso que ele diz. Chega no versículo 10, ele diz assim, não tenha medo das coisas que você tem que sofrer. Espera aí, então ainda tem mais sofrimento? Tem. Tem que sofrer? Tem. Mas vai ter mais ainda? Não? Vai, tem mais. Acabou ainda não. A expectativa era que viesse um alívio, que viesse uma solução. Não é? Mas diz, não, você ainda tem que sofrer. Mas na verdade isso também mostra outra característica. O teu sofrimento está nas mãos de Deus. Está sob o controle de Deus. Ele diz, vocês ainda têm que sofrer isso. Então, eu tenho o controle. A tribulação é provocada pelo diabo, mas eu estou no controle da situação. Eu só digo a você o seguinte, não tenha medo do que você ainda tem que sofrer. Não tenha medo das coisas que ainda podem acontecer na sua vida. Não viva com medo daquilo que ainda não aconteceu e daquilo que você ainda não sabe. Mas ainda há alguma coisa que vai acontecer. Ele disse, não tenha medo, porque os dias estão contados. E aí Jesus diz assim, porque o diabo está para lançar na prisão algum de vocês para ser postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Veja, Deus sabe quanto dura a tribulação. Quanto tempo ela vai levar? Isso mostra para mim que tudo está no controle de Deus. Por isso eu tenho que descansar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Até as minhas tribulações, Deus sabe todos os dias dela. Vai começar dia tal, vai terminar dia tal. Está contadinho. Mas a palavra que Ele dá para mim é, olha, não vou livrar você. Mas eu digo a você, não tenha medo. Porque eu vou estar com você o tempo todo. É assim que funciona, amados. Mas nós às vezes queremos que Deus nos livre de qualquer dificuldade. Veja, Deus livra? Sim, Deus livra. Deus dá livramento? Claro que Deus dá livramento. Mas nem sempre o livramento é o que eu penso que é livramento. Então Deus permite que eu passe por lutas, mas ao meu lado Ele está nas lutas. Ao meu lado Ele está nas tribulações. Tereis tribulações de 10 dias, mas você vai ficar firme, não vai temer, e você vai ser posto à prova. Veja, irmãos, existe prova. Prova tem o objetivo de aprovar. Quando Deus nos dá uma prova, Ele quer que a gente mesmo se certifique de que nós fomos aprovados. É como no colégio, quando vem a prova, e nenhum jovem gosta, né? É o dia da prova. A prova é boa, sabia disso, jovem? A prova é boa. Porque a prova vai mostrar para você mesmo que você aprendeu, que você foi capaz de fazer, que você assimilou. A prova vai qualificar você e também vai mostrar ao professor, porque o professor não sabe se você é ou não capaz. Mas de Deus é diferente, porque Deus já sabe.
A prova que ele me dá não é para mostrar algo para Deus. Ih, caramba, esse aqui me surpreendeu. Não. Deus já sabe de tudo. Mas ele dá a prova para que você fique sabendo do seu resultado e do seu desempenho. É para isso que Deus nos dá a prova. E a prova é uma coisa boa. Ele diz, vocês vão ser postos à prova. Amados, quem foge das suas responsabilidades como cristão, por medo de sofrer, na verdade não está sendo digno de Cristo. A gente foge da responsabilidade com medo da consequência. É o que a igreja faz. A igreja quer agradar o mundo com medo que o mundo persiga a igreja. A igreja quer ser legal com o pecado dos outros, com medo de enfrentar a oposição por causa das leis que o homem coloca. Não é assim que está acontecendo? Não está afunilando para o nosso lado agora? Não está afunilando na hora que o homossexualismo está sendo oficializado? E que você vai ter que dizer que isso não é de Deus, que você é contra isso? Você não vai sofrer as consequências disso? Tantas outras coisas que estão virando moda e normais no mundo, você não vai ter que se opor a elas. Mas se a gente se opuser, nós vamos sofrer. Vamos sofrer. Talvez alguns de nós sejam lançados na prisão. Talvez a tribulação venha sobre nós. Mas e aí, teremos coragem de enfrentar? Jesus está dizendo, não tema o que você tem que sofrer. Se tem que sofrer, que sofra por uma causa boa. É como diz o apóstolo Pedro, não sofra porque você é um malfeitor, sofra porque você está fazendo a coisa certa. Aí pode sofrer tranquilo, é o que ele ensina para nós. Então, amados, é algo para a gente pensar. E ele diz no versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Essa é a recompensa. Qual é a recompensa por ser fiel? A recompensa é aumentar meu salário. A recompensa é eu ficar rico. A recompensa é eu comprar aquilo que eu não pude comprar. A recompensa é eu ter aquilo que eu não pude ter. Não, a recompensa não é essa não. Ele está dizendo aqui que a recompensa, ser fiel até a morte e receber a coroa. Só que a coroa, você não vai usá-la aqui. Você não vai chegar aqui de manhã na igreja, estou com a coroa, brincos brilhantes, né, diamantes. Estou aqui, a minha é melhor que a sua, a minha é mais bonita. Você não vai chegar aqui com essa coroa. Quando você botar essa coroa na cabeça, você já vai estar lá com o Senhor, eu nunca mais vou ver você. Entendeu? É assim, amado. Essa é a recompensa para aquela igreja. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Falta só meia hora, fique tranquilo. Tiago, capítulo 1, verso 12. Ele diz assim, olha, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago fala dessa coroa. Ele fala assim, bem-aventurado o homem que suporta, como? Com perseverança, o quê? Aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É provado, mas é aprovado, e por ser aprovado, a coroa da vida é entregue a você. Existem provas, irmãos. Não estou dizendo que nós conquistamos a salvação, não é isso que Jesus está ensinando, nem eu aqui. Mas as provas são inerentes à nossa vida cristã. Se somos salvos, praticamos as obras de salvos. Se somos salvos, vivemos como salvos. E essa é toda a diferença, amados. Essas palavras que Jesus disse à igreja em Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essas palavras, elas foram cumpridas integralmente naquela igreja. Eu já citei aqui, e vou lembrar você, há um personagem chamado Policarpo de Esmirna. Você pode encontrar ele até na internet. Era um homem de 86 anos, quando foi preso nessa igreja, a igreja em Esmirna, cristão daquela igreja, que foi preso, talvez até como Jesus disse aqui, alguns de vocês serão presos, e vocês terão tribulação de 10 dias. Policarpo foi preso naquela igreja. E tudo o que queriam que Policarpo fizesse para que ele fosse solto, era apenas negar Jesus. E assumir que o imperador era seu Deus.
Pega Jesus e cultua o imperador. Era toda a proposta que fizeram para ele. As palavras de Policarpo ficaram eternizadas e foram transmitidas até o dia de hoje. Policarpo disse assim: por 86 anos eu tenho servido a ele e nunca me fez nada de mal. Como então poderia eu blasfemar contra meu rei e salvador? Por causa disso, Policarpo foi morto. Diz a tradição, eu não sei se é verdadeiro ou não, que Policarpo foi lançado na fogueira, mas as chamas não queimaram o seu corpo. Ao verem que o fogo não consumia o seu corpo, ele foi completamente esfaqueado até a morte. Essa é a história que contam a respeito de Policarpo de Esmirna. Assim ele ficou conhecido. Essa é a igreja em Esmirna. Jesus termina a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos pensar nisso, irmãos. Eu posso até sofrer o dano da primeira morte. Qual é a primeira morte? A primeira morte é a morte que vai levar cada um de nós. A morte dessa carne, a morte desse corpo, a parada desse coração. Essa é a primeira morte que todos nós estamos sujeitos a enfrentar. Mas ele diz o vencedor. Vencedor não quer dizer que ele vai ser imortal, que ele nunca vai morrer, que ele nunca vai passar por dificuldade, que ele nunca vai passar por tribulação. Não, ele vai enfrentar a primeira morte. Mas a diferença é que o vencedor não vai enfrentar a segunda morte. A segunda morte, irmãos, é que é pior. A primeira a gente sofre, a gente chora. A primeira a gente sente falta, a gente sente dor pelo que foi. Essa é a primeira morte. Essa o vencedor também passa. Muitos vencedores já passaram pela primeira morte. Todos da história já passaram pela primeira morte. Todos eles. Mas o vencedor de verdade nunca passa pela segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. A Bíblia vai nos falar sobre a segunda morte. Apocalipse 20, verso 14. Diz assim: então, a morte e o inferno foram lançados para dentro de quê, irmãos? Do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Nada resiste ao lago de fogo. Até a morte e até o inferno, com tudo que tinha dentro, Satanás, seus demônios e todas as criaturas que para lá foram, todas elas foram lançadas no lago de fogo. E esta é a segunda morte. O prêmio que Jesus está oferecendo, amados, é não passar pela segunda morte. 1 de João, capítulo 5, versículo 4 e versículo 5, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que o vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem crê é o vencedor. E o vencedor, a Bíblia está dizendo, não passará pela segunda morte. Você pode passar pela primeira. Pessoas boas que você já conheceu, vitoriosas em Cristo, fiéis, podem passar pela primeira morte. Como talvez um dia, se Jesus não voltar antes, todos nós passaremos. Agora a segunda morte não, irmãos. Não passar pela segunda morte é o prêmio, é o maior prêmio que o Senhor poderia dar a qualquer um de nós. E é esse o prêmio que Ele está dando àquela igreja e a todos os vencedores. O vencedor, e o vencedor, segundo João, é aquele que crê. Você crê, você não será julgado. Mas o que não crê, João 3,18 diz, já está julgado porque não crê. Você não será julgado. Você crê, você não vai ver a segunda morte, embora possa ver a primeira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus, ao Senhor da nossa vida. Deus que conhece o teu coração, que sabe a tua luta e a tua tribulação, Ele está dizendo para você essa manhã, não temas, não temas, apenas confie.
sei que os teus olhos, Ele está de olho em nós, irmãos, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga, eu posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Eu creio. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu creio, Senhor, no cumprimento da tua palavra, Pai. E essa manhã eu quero orar junto com a igreja, Pai, pelas lutas, pelas tribulações, pelas dificuldades. Meu irmão, se você está passando por lutas e tribulações, por estar obedecendo a Deus, eu quero chamar você aqui à frente para orar pela sua vida, a pedir ao Senhor que revista você de paciência, de perseverança, que tire todo o medo do teu coração. Se a tua luta é por obediência ao Senhor, venha descansar no Senhor, venha confiar, venha mostrar toda a confiança que você tem, porque o Senhor, Ele é poderoso para ter o controle da tua vida. Ele sabe quando começa e quando termina a tua luta e a tua tribulação, meu irmão. Eu quero apenas que você confie, como disse Jesus àquela igreja, não tema, não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo das coisas que você ainda tem que sofrer, porque todo sofrimento está no controle do Senhor. Todo sofrimento está nas mãos de Deus. Ele tem um controle sobre tudo. Pai, abençoa os meus irmãos, Senhor. Vem abençoar a tua igreja, Pai. Abençoa, Pai, esses que estão sofrendo porque estão fazendo a tua vontade. Estão sofrendo, estão sendo perseguidos porque confessam o teu nome. Estão sendo perseguidos porque não fazem acordo com o mal, porque falam contra a mentira, contra o erro, contra o engano. Pai, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos que estão sofrendo por causa do teu nome. Conforta, Senhor, conforta cada um deles, Pai. Pai, os demais que estão sofrendo por algum outro motivo, meu Deus, mostra, Senhor, a eles a verdade também. Em nome de Jesus, promove essa manhã conserto e restauração. Fidelidade, Pai, e fidelidade até a morte. Encontre cada um de nós, Senhor, fiéis, fiéis até o fim, fiéis até a morte, porque a coroa da justiça está reservada para cada um aqui, Senhor, a cada um daqueles que crê
E quem crê no Senhor é um vencedor. Há vencedores aqui, há ricos aqui, Senhor. Há ricos aqui, embora sejam pobres para o mundo, são ricos para o Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa os teus filhos aqui, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Louve ao Senhor. Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga, posso enfrentar. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória ao teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração essa manhã. Recebe o nosso louvor. Confiamos no teu cuidado sobre a nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.